o Natal sobre alguns textos, e eu realmente descobri que são muitos textos, né? Nós precisamos ter pelo menos uns 2-3 meses para falar só sobre o nascimento de Jesus. A riqueza de detalhes, de situações, de textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o significado desse nascimento de Jesus, talvez é muito mais profundo do que nós que dizemos que conhecemos o verdadeiro significado do Natal, conhecemos. São muitas coisas que nós podemos aprender. Nós falamos sobre Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, ressaltando neste texto o Deus que nasce numa cidade que provavelmente poderia ser considerada pequena, como diz o texto, né? Pouco pequena, posto que pequena entre os milhares de Judá, mas de lá nasceu o governador de Israel. A humildade de Jesus também é destacada na segunda mensagem que nós estudamos em Isaías 7:14 e 15, quando diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Emanuel, e ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Vemos que Jesus é destacado aqui como alguém comum de nós, alguém que se alimentava as comidas comuns, e Jesus foi aquele que veio a esse mundo, esteve nessa terra, não foi alguém que chegou numa carruagem, né? Mas pelo contrário, chegou humildemente a esse mundo. E na semana passada nós lemos Lucas 1:46 a 49, o cântico de Maria. Ela que recebeu a visita do anjo, tão feliz foi visitar Isabel. E lá diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela fica muito feliz, porque ela sabe que foi lembrada primeiro por Deus, mas que será lembrada também por todos nós, considerando ela muito agraciada, muito favorecida, bem-aventurada, porque ela foi usada nesse também propósito de Jesus vir ao mundo. Eu deixei para a noite de hoje texto de Lucas 2. São passagens que falam são situações diferentes. Lucas 2, 1 a 7, depois 25 a 35, 36 a 40. Situações que nos trazem detalhes importantes para nós, como tantos outros que nós aprendemos, outros que não tivemos tempo de falar, nós aprendemos nessa passagem. Gostaria que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 2. A primeira passagem, de 1 a 7, ele fala sobre o recenseamento e diz que já estava lá Maria e José. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E quando eles estavam ali, acontece um momento, propósito de Deus. Eles saíram, né? Jesus tinha que nascer em Belém, então Deus tocou no coração daquele homem, daquele rei, o César Augusto, para que ele mandasse toda a população para aquele lugar. E ali nasceu o Salvador. E o versículo 7 que eu quero destacar, quando diz: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primeira questão é lembrarmos que Natal não é tempo de prosperidades e presentes caros, mas que Natal é tempo de lembrarmos da humildade e até mesmo nos contentarmos quando somos excluídos. Se nós percebemos o que acontece aqui, o próprio Deus se fez homem, se encarnou, e aqui todos começaram a procurar um lugar para ficar. Você imagine uma situação, tanta gente indo para o mesmo lugar. Os que chegaram primeiro encontraram um lugar nessas hospedarias que haviam ali, e os que porventura chegaram mais tarde não tinha mais lugar.
E nós vemos toda a situação de humildade, né? Maria podia dizer: não, mas peraí, eu sou Maria, vocês não sabem com quem vocês estão falando. Um anjo foi lá em casa e na minha barriga tem Jesus, o Salvador. Eu quero o melhor hotel dessa cidade. Ela calmamente foi aonde deu. Imagina uma caverna, um lugar que se guardavam animais. Imagina ali o lugar que se dava comida para os animais. Foi ali que Jesus conseguiu o seu berço, aquela manjedoura. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes no Natal nós somos constrangidos quando começamos a comparar uns com os outros, e pensando em presentes, e pensando em talvez uma ceia que nós gostaríamos de ter. Ou se não é isso, o quanto no decorrer do ano nós convivemos com essa situação de ser excluídos de certas situações. Nós não temos o emprego que talvez o outro tenha, não temos alguma coisa que o outro tem, e não adianta a gente falar: ah não, eu me conformo com tudo. E na verdade nós vivemos num tempo que hoje às vezes somos constrangidos a mostrar certas coisas, e as pessoas talvez olharem com desprezo quando não temos certas coisas. Se Jesus foi ignorado, se ele não teve berço, eu não devo me preocupar. Eu não devo me preocupar com luxo, eu não devo me preocupar com ser o primeiro, em encontrar lugar de destaque. Não é essa a minha preocupação, não para o Natal, nem para o novo ano. Mas eu devo entender que a vida, ela não consiste nessas coisas. A importância que você tem não consiste no que você tem. A importância de Jesus era muito maior do que a aparência dele, do que aonde ele estava. A segunda situação que nós encontramos aqui, que eu gostaria de destacar, é o cântico de Simeão, a história de Simeão. Aqui diz a partir do verso 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Esse homem, como diz aqui, um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus, ele aguardava um momento em que Jesus estaria no templo, e diz que o Espírito Santo falou com ele, e ele tinha como propósito de vida aguardar esse momento. Aqui diz que o Espírito Santo revelou que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. E ele estava lá, provavelmente na sua casa, no momento em que José e Maria chegam a Jerusalém para levar Jesus, para apresentá-lo como mandava a tradição. E ali, naquele momento, o Espírito Santo falou com Simeão. Movido pelo Espírito Santo, diz o versículo 27, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Propósitos da vida dele se resumia a esse momento. Eu fico pensando, irmãos, quantas coisas nós podemos dizer que depois de fazê-las, o Senhor Deus pode nos levar, né? Agora, Senhor, estou preparado para ir, porque eu já alcancei os meus objetivos nessa terra. Primeiro que a gente nunca vai falar isso, né? A gente sempre vai querer ficar mais um pouquinho. Não, Senhor, vem mais um pouquinho, eu tenho umas coisinhas para fazer aqui. Mas eu fico pensando, se realmente nós tivéssemos uma listinha, será que essa lista poderia ser parecida com a lista de Simeão? Apesar que Simeão não tinha uma lista, ele tinha um item só.
Eu quero encontrar com Jesus. Eu quero testemunhar este que veio para salvar. Muitas vezes nós queremos tantas coisas, e aí nós somos até humildes. Não, eu não quero tantas coisas, eu quero apenas formar meus filhos, casar os meus filhos, comprar algumas coisas. E realmente nós vivemos para aquilo que temos como objetivo de vida. E talvez o Espírito Santo vai e fala com a gente, fala: olha, você precisa disso. E nós falamos: mais tarde, no momento eu estou ocupado. Por ser um homem piedoso, no momento em que o Espírito Santo falou com ele, ele foi até o templo. E ele então agradece a Deus, louva a Deus, porque ele estava ali, podendo ver, testemunhar a glória que era o nascimento de Jesus. Ele pôde sim estar agradecido. Essa mensagem nos lembra, irmãos, a questão da prioridade dos nossos alvos, do que nós buscamos em nossa vida, o quanto nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, o quanto nós vivemos uma vida de piedade, porque quem vive uma vida de piedade é sensível ao Espírito Santo, e o quanto o nosso propósito maior é agradar a Deus, é buscar as coisas lá do alto. Mas nós temos uma terceira passagem que eu quero ressaltar. Profetiza Ana 36 a 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns, em orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A vida de Ana é parecida com a vida de Simeão, uma pessoa que teve como propósito aguardar ansiosamente, estar na presença de Jesus, conhecer Jesus, ver Jesus. Ela fica viúva muito cedo, e desde esse tempo ela parece que fica o tempo todo no templo, quase que morando ali, estando ali. E no momento em que acontece essa cena, de Jesus estar no templo com seus pais, ela estava ali. E aparentemente ela foi a primeira que proclamou, que anunciou sobre Jesus, porque aqui diz que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é sobre essa necessidade de anunciar Jesus, E para anunciar Jesus, nós temos que ter Jesus no coração. Nós temos que ser pessoas que realmente, por conhecer essa história de Jesus, por conhecer Jesus, louvam com alegria o Senhor, exultam por ter a presença do Deus vivo. Uma boa notícia, ela é boa notícia quando ela nos traz alegria e prazer. E quando nós temos a alegria na notícia da palavra, da mensagem de Jesus, nós não conseguimos ficar contidos com ela. Nós falamos que Natal é tempo de alegria, porque nós ouvimos falar de Jesus, que é a nossa alegria, que é a nossa paz. Portanto, Natal é tempo de anunciar essa paz. Eu estava pensando a respeito desse tempo, e embora muitos falam que Natal é tempo de festa e alegria, Natal é tempo de tristeza para muita gente. E é uma época das mais falsas do ano, porque você passa na rua, as pessoas sorriem, te cumprimentam, mas lá no coração a alma está triste.
Quantas pessoas têm uma tristeza muito grande nessa semana que fica entre Natal e Ano Novo, porque elas fazem um balanço da vida delas e elas percebem: não tem propósito, a minha existência não tem propósito. E se não fazem isso, estão vivendo uma alegria falsa, como a do carnaval. Não tem diferença Natal e carnaval, porque é uma alegria de uma festa que vai, né? Tem alguns vizinhos lá perto de casa que parece que selecionou a coleção sertaneja de 20 anos e está tocando desde 2 dias. Deu uma paradinha 3 horas da manhã, ligou já de manhã e está lá tocando. Agora que chegar lá em casa, está tocando. Mas o resto do ano, ele mora lá mais de 1 ano, eu nunca tinha ouvido tanto. Alguns feriados tem um sonzinho. Mas tem muita gente que está nesse tempo. Natal é tempo de tristeza. Tem uma pessoa, um compositor já falecido há muito tempo, chamado Assis Valente. Ele escreveu uma música que nós talvez conhecemos como uma música feliz pelo ritmo dela, mas é uma música triste, e a letra é sobre o Natal. Não sei quantos conhecem. É até uma marchinha acredito que é tocada no carnaval. Pelo menos era na minha época, né? Não na minha época de carnaval, viu, gente? Eu nunca fui, eu nasci na igreja, tá? Na minha época sim, entendeu? Vamos lá. Não preciso explicar muito não, que vai ficar pior, né? A letra: Papai Noel, vê se você tem a felicidade para me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então essa felicidade é brinquedo que não tem. Você viu que música triste? Papai Noel morreu, tristeza é um papel que não existe, que não tem. Ele pensou que todo mundo fosse filho de Papai Noel, que ia ter presente, que todo mundo ia ter felicidade, mas ele descobriu que felicidade não existe. Você tem a felicidade para me dar, Papai Noel? E ele descobriu: não tem, não existe isso. Esse homem, eu acho que já contei a história dele uma vez aqui, não sei quantos conhecem a história dele. Ele foi um homem que, por tanta tristeza, ele tentou cometer suicídio pelo menos 3 vezes. Na terceira ele conseguiu, mas uma das vezes ele cortou seus pulsos, outra vez ele pulou lá do Corcovado e tinha azar, rapaz. Ele tentando morrer, ele caiu nas árvores, foi amortecendo a queda, ele se quebrou, mas não morreu. E por último ele conseguiu tomar lá um veneno, não vou dar a receita não, porque vai que, né? E morreu. Mas o Natal para ele foi um fator de tristeza. Quantas pessoas não têm alegria? Natal é tempo de compartilhar o presente que nós recebemos, Jesus. E nós precisamos crer, irmãos, da mesma forma que nós conhecemos Jesus e que nós sabemos que Jesus é a transformação, é a misericórdia. Lucas 2,10 diz que é uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Nós temos que crer que se nós tivermos essa oportunidade de falar, de anunciar Jesus, e aí não é só no Natal, mas durante todo o ano, pessoas vão também receber esse mesmo presente, porque foi assim que Jesus, foi assim que Deus quis. Ele nos dá a oportunidade de discipular, de anunciar, de ir pelo mundo anunciando, pregando esse perdão. O texto de Gálatas 4 que nós lemos, que diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de mulher para remir os que estão debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. O que significa isso? Aqueles que vivem escravos do pecado e da lei. Porque Jesus nasceu, podem agora ser libertos
e agora passam a ser filhos. E ali diz: como filhos também herdeiros de Deus, salvos. Uma das passagens belas de Lucas 1, lá pelo 77, 78, nós encontramos aqui falando sobre João Batista, e nessa passagem diz sobre Jesus. E Jesus vai chegar a esse mundo, nascer, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, redimi-los de seus pecados. Quem tem conhecimento da salvação tem alegria. Aí o Natal dessa pessoa será alegria. Continuando aqui, diz no versículo 78 de Lucas 1: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha que mensagem. Esses que no Natal estão tristes, que não têm o que comemorar, e talvez tentam se embriagar, tentam festejar, tentam fugir, esses podem receber essa graça entranhável, receber a misericórdia, porque o que mata o homem é o seu conhecimento do pecado, do quanto ele é mau, o quanto ele não tem jeito. O homem sem Jesus, ele sabe que não tem jeito. E aqui diz: Jesus é a visita da misericórdia, o sol nascente das alturas, iluminando aqueles que estão nas trevas, na sombra da morte, dirigindo os pés pelo caminho da paz. Nós precisamos disso, mais que Jesus venha na nossa vida, nos iluminando, nos dando essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria que nós temos em Jesus. Portanto, irmãos, Natal é tempo de humildade, é tempo de contentar-se com as coisas, não tempo de acharmos que nós somos excluídos, mas de entender que o maior presente que nós temos é Jesus, mais do que qualquer outra coisa que nós tenhamos nesse mundo. Natal é tempo de buscar ouvir o Espírito Santo de Deus, ampliar os propósitos da nossa vida. É um tempo bom, nós temos uma semana aí para pensar melhor, mas como eu disse hoje cedo, é melhor que a gente não tome decisão nesta semana. Eu ouvi um estudo dizendo que a gente tem que tomar cuidado com as decisões que são tomadas entre o Natal e o Ano Novo. Vamos tomar decisão na hora que começar o ano, mas é tempo da gente formar o nosso coração, para que a gente tenha propósitos mais louváveis, mais firmes. O propósito do mundo hoje está tão até ridículo. Tantos desejos vazios, tantas conquistas que nem são passageiras, elas já não têm importância hoje. Renovar os nossos propósitos, e principalmente que nós possamos ser como Ana, que louvou a Deus e que falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Falar a respeito de Jesus a todos os que estão sem esperança, sem vida, tristes. Anunciar esse Jesus ao coração daqueles que ainda não têm o Senhor Jesus. E que Deus habite no coração de cada um de nós. Que Deus coloque paz no seu coração. Que cada um que está aqui nessa noite possa realmente conhecer verdadeiramente Jesus. Entender que Ele é a paz, que Ele é a verdade.
e que, conhecendo essa verdade, possamos anunciá-la mais e mais às outras pessoas. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de, mais uma vez, lembrarmos do nascimento de Jesus. Lembrarmos, ó Deus, da vida de Jesus, e porque Ele deu a sua vida, entregou a sua vida, morrendo na cruz, nós podemos ter a salvação e a paz. Ó Deus, que cada um de nós possa enxergar isso. O Senhor retire o véu, retire, ó Deus, qualquer coisa que venha impedir-nos de ouvir a Tua mensagem, Deus. Pai amado, que o Senhor Deus esteja falando aos nossos corações, atraindo cada um de nós à Tua presença, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela nossa vida, pela família. Obrigado, ó Pai, por esse final de semana tão agradável, por todos que têm a oportunidade de estar com seus familiares, de abraçá-los, de se alegrar, ó Deus, pela vida. E obrigado, ó Pai, porque também podemos, nesta semana, ó Deus, louvar ao Senhor, pois o Senhor é o nosso Salvador. Que o Senhor abençoe cada um de nós, nos fortaleça, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.